boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Estamos de volta para falar agora sobre o mercado da mandioca. O CPEA divulgou nessa última semana uma atualização sobre o setor nesse último ano de pandemia. Algumas coisas mudaram nesse período, mas para a gente entender melhor, eu convido agora então o Fábio Isaías Felipe. Ele é pesquisador do CPEA. Seja muito bem-vindo, Fábio, mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado e muito boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem. É muito bom falar com vocês. Fábio, de acordo com a divulgação do CPEA nessa última semana, em meio à pandemia, o estudo trouxe que houve uma modificação aí no setor. O mercado buscou diversificar a produção da fécula da mandioca. O que a gente traz aí desse último ano para o setor da mandioca, para o mercado, para o produtor? Bom, vamos falar aí em termos industriais, né? O que a gente tem observado é uma evolução na indústria dos derivados de mandioca, e isso não se resume somente ao ano passado, né? Nós constatamos, de fato, com dados mais precisos, que a indústria busca agregar valor aos seus produtos. Então, podemos dizer claramente que nós saímos ali de uma indústria que até então era produtora de farinha, isso estamos falando na década de 70, 80, essa indústria já volta-se para a produção da fécula, do amido, né? E a gente tem observado agora um movimento no sentido de a indústria também produzir outros derivados a partir da fécula. Caso dos amidos modificados, que são amplamente usados em N segmentos industriais, temos também os polvilhos, doce e azedo, que acabam também sendo utilizados mais em fins culinários. E talvez para nós ali o exemplo mais prático, mais palpável, é a tapioca, né, que está presente agora nas mesas dos consumidores do Centro-Sul, especificamente do Sudeste, né? E Fábio, quando a gente fala em consumo nesse último ano, muitos setores aí do agro, o levantamento que o CPEA traz, inclusive, para outras produções, sentiu de alguma forma um impacto no consumo dos alimentos por conta das restrições, hotel fechado, restaurante fechado, escolas fechadas e também por conta da renda do consumidor, que em alguns períodos aí, na maior parte do ano, esteve mais baixa. Para o setor da mandioca, isso também foi observado? Como é que você avalia esse último ano em relação ao consumo do produto? Muito bem. A cadeia produtiva da mandioca sentiu isso de diversas maneiras, né? Muito embora a produção dos derivados a partir da fécula tenha aumentado, o setor sentiu bastante. A indústria de farinha, ela sentiu claramente esses efeitos por conta principalmente da alimentação fora do lar, que deixou de ocorrer em grande parte, né? Ao mesmo tempo em que houve um aperto na renda e, consequentemente, um menor consumo também. Não foi diferente para o consumo dos produtos à base do amido. Tomemos, por exemplo, o pão de queijo, aeroporto fechado, rodoviária fechada, cantinas de escolas fechadas acabaram influenciando também no menor consumo desse derivado, né, desses derivados ali. No entanto, ainda assim, a indústria ela manteve, né, ainda teve um acréscimo na produção de amidos, né, respondendo bem a essa pandemia, apesar de o mercado não ter respondido bem em termos de demanda. E Fábio, outra coisa que é muito importante para o setor é a produção de papel e papelão. A gente sempre fica de olho para ver, um indicativo muito importante aí para a nossa economia. Como é que se comportou quando a gente fala nesse último ano a questão do papel e papelão para o setor? Como é que você avalia isso? O impacto foi muito grande? Isso realmente aconteceu? Qual que é a sua análise? Bom, antes de deixar bem claro, né, que quando a gente trata de amidos, né, fala de fécula, de mandioca, por exemplo, a gente acaba vindo como exemplo o alimento, né? E como você bem citou, né, a fécula de mandioca é um importante insumo para a indústria de papel, papelão e, consequentemente, para a indústria de embalagens também.
Bom, nós de fato observamos nesse setor, né? Uhum. Para você ter uma ideia, em 2019, 9,4% da fécula se destinava ao segmento de papel e papelão. Em 2020, de acordo com os dados da nossa pesquisa, 6,7% da produção destinou-se à indústria de papel e papelão. Vimos um crescimento mais expressivo no consumo pelos atacadistas, pelos redistribuidores que atuam mais no varejo, né? Porém, ao longo desse ano de 2021, a gente já começa a ver uma recuperação nas vendas de fécula para o segmento de papelão, papel e embalagens. Isso é muito bom, né, Fábio? É um Olha, indicativo muito importante para o país de forma geral, né? não tenha dúvida, né? As projeções para a economia já são melhores e isso certamente já começa a ter algum efeito para o nosso setor. Eu vou aproveitar o gancho que você trouxe das projeções, sabe, para te perguntar como é que está a produção no campo. A gente sabe que todos os produtos agrícolas têm sofrido muito com as questões climáticas aqui no Brasil, o clima muito irregular, as quebras de safra elas são expressivas em variáveis tipos de produtos. Como é que está para a mandioca? O clima também atrapalha? Há uma preocupação? O que você traz de novidade para a gente? Olha, para a mandioca não é diferente, né? Sobretudo pelo fato de que o IBGE já começa a projetar uma menor safra para esse ano. O grande efeito que tem sido sentido é principalmente na colheita. Então, a colheita é manual, né? E com a falta de umidade no solo, acabam os trabalhos sendo ainda mais dificultados. Outro ponto, né, que leva-se em consideração é que o preparo do solo para as lavouras 21, 22 também já começam a ter algum atraso. Não que isso vá ter alguma influência na produtividade, né, nas produtividades, mas já pode ali ter algum efeito sobre a área a ser plantada que já vinha sinalizando queda para esse ano. E Fábio, quais são as expectativas então para o setor daqui para frente? A gente tem aí uma nova injeção, uma nova rodada do auxílio emergencial, então mais dinheiro rodando, isso é positivo. Como é que você avalia esse segundo semestre que começa daqui a pouco aí para a gente? O cenário é positivo, qual é a sua análise? Olha, a gente faz uma análise positiva, né? Acho que tem alguns fatores ali que corroboram para isso. Falando do mercado doméstico, nós temos que certamente essa injeção de dinheiro na economia acaba influenciando sim no varejo. Outro ponto que levamos em consideração é que os preços elevados do principal concorrente da fécula, que é o amido de milho, também acaba fundamentando uma retomada no consumo da fécula, né? Visto que são substitutos em vários setores. E eu chamo atenção ainda para a taxa de câmbio. A taxa de câmbio tem favorecido as exportações de fécula de mandioca. Então, podemos considerar que nesse primeiro quadrimestre as exportações praticamente que dobraram em relação ao igual período do ano passado. Então, diante de tudo isso, começamos a ver um cenário mais positivo para o mercado de mandioca no correr desse ano. Claro que em algum momento os preços podem ser pressionados, mas a gente já começa a ver um cenário melhor do que foi 2020. E, Fábio, para a gente finalizar, o CPEA trouxe também que o maior desafio para o setor esse ano tem sido as intensas valorizações de outras commodities agrícolas, né? A gente tem aí como exemplo soja, milho, cana-de-açúcar, tem o boi de corte, que diminui aí a atratividade para o produtor em fazer mandioca. Isso é um cenário que preocupa e, se sim, de que forma que ele preocupa para o nosso país? Olha, preocupa bastante para a nossa cadeia de produção, uma vez que a mandioca concorre em áreas com outras atividades, né? Tomemos exemplo, o grão, soja, milho, tem boi, a cana, o café em Minas. Então, esses produtos tiveram variações positivas bastante expressivas, ao passo em que as valorizações nos preços da mandioca não foram na mesma magnitude. E a consequência disso é haver uma migração dos produtores para essas outras atividades,
sobretudo por parte daqueles produtores que são arrendatários, né? Isso acontece muito na cultura da mandioca. E esses produtores já vêm tendo como uma consequência uma elevação bastante considerável nos custos de produção. Fábio, você consegue dizer para a gente de quanto é essa elevação de custo de produção para o setor da mandioca? Como é que está ficando o bolso do produtor? A gente consegue analisar isso? Olha, nós não temos os dados ainda, né, os dados fechados, mas as considerações que nós temos de anos anteriores é que a rentabilidade do produtor já vinha bastante comprometida. E a se prevalecer as atuais condições, as quais eu mencionei, certamente poderá ser um ano de mais pressão ainda. Então a gente tem que continuar acompanhando, né, Fábio? De fato, né, sempre está de olho no mercado. Fábio, eu agradeço a sua disponibilidade mais uma vez. Eu te espero aqui mais vezes para você trazer aí então as atualizações do mercado da mandioca. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigado pelo espaço e ficamos à disposição sempre que precisarem. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fábio Isaías Felipe, que trouxe para a gente aí uma análise do setor da mandioca. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está por aí, não esquece de ir lá no nosso YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, fazer sua inscrição, ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Ao longo do dia a gente tem uma série de boletins acontecendo aqui ao vivo e você recebe essa notificação. É bom para você, que fica muito bem informado, e é bom para a gente também, porque assim os nossos vídeos são replicados mais vezes. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta.